Olá! Hoje vamos estar falando sobre o que nós denominamos de substantivos coletivos, ok? Então, vamos lá. Vejamos, um substantivo coletivo é usado para nos referirmos a um grupo inteiro de pessoas, animais ou coisas. Ou seja, é aquela uma expressão que usamos para encapsular todo um grupo de coisas ou pessoas ou animais. Então, vejamos. My family is very big. Family é um exemplo de substantivo coletivo. É uma palavra que encapsula todo um grupo de pessoas. E aí temos aqui, inclui mais de um membro, naturalmente, como está aqui sendo dito na explicação. Portanto, inclui mais de um membro. Substantivos coletivos podem se referir a pessoas, naturalmente, como já lidamos aqui, family, class, committee, staff, etc. E uma observação importante, essa palavra staff em inglês, que é utilizada para se referir aos funcionários de um determinado local, é muito importante deixarmos claro que não existe a palavra staffs. Não é? Mesmo se você está se referindo a um grupo de pessoas, ou seja, está se referindo a um substantivo coletivo, não existe plural para a palavra staff. É sempre staff, não staffs, com S ao final, ok? Continuando. Animais. A pack of dogs, a swarm of flies, a herd of horses, a litter of puppies, e assim por diante. Então, perceba que temos aqui expressões utilizadas para se referir a grupos de animais, como uma matilha de cachorros, uma infestação de moscas, não é? E assim por diante. Igualmente, coisas, né? Grupo de coisas simplesmente. Pack, set, bunch, stack, etc. Esses termos que você utiliza para se referir a um grupo de coisas, esses substantivos coletivos, são especialmente úteis quando estamos falando de supermercados, não é? Quando você vai a um supermercado em um país de língua inglesa, você vê muitos substantivos coletivos sendo utilizados para se referir aos packs, né? Aos packages, aos pacotes nos quais os produtos estão inseridos. Continuando. Quando os membros de um grupo se comportam de uma mesma maneira, eles fazem parte de um substantivo coletivo. Portanto, esse substantivo se torna singular e requer um verbo no singular. E isso daqui se enquadra, não é, de uma forma especialmente ali clara, quando estamos falando do team, ou seja, time, não é? E tanto num contexto profissional, quanto num contexto esportivo de simplesmente lazer. Então vejamos aqui. Every day the football team follows its coach out to the field for practice. Então você tem o the football team, se referindo então ao time de futebol, já que todos aqui, pelo menos neste contexto, estão se comportando da mesma maneira, com o mesmo alvo, eles se tornam um mesmo elemento no qual você então começa a conjugar a sentença no singular, em especial na terceira pessoa do singular. É por isso que inclusive o verbo follow se encontra aqui devidamente conjugado à terceira pessoa do singular, follows, não é? Continuando. Quando os membros estão agindo como indivíduos, o substantivo coletivo é plural e requer um verbo no plural. Em muitos casos, pode parecer mais natural tornar o sujeito plural com a utilização de palavras como members, mates, etc. Então vejamos aqui. After practice, the teammates shower, change into their casual clothes, and head to their homes. Então vejamos. Em um primeiro contexto, temos aqui um grupo de pessoas, todas agindo de forma sinérgica, com o mesmo alvo, que foi o team. Agora, após o jogo deste time, você teve aqui o exemplo no qual damos aqui the teammates shower, change into their casual clothes and head to their homes. Ou seja, eles tomam banho, mudam ou trocam suas roupas e vão para suas casas. Por mais que ainda exista similaridade de ação entre os membros deste grupo, o fato é que agora estamos falando de uma ação mais individual, não é? Até porque isso aqui são generalizações. Às vezes, de fato, alguns foram para casa, outros não. Então, em contextos nos quais você está se referindo a um grupo de pessoas que estão relacionadas e que talvez até outro momento tinham o mesmo alvo, mas agora estão agindo de forma individual, independente, aí a sentença volta ao seu formato plural, já que você agora está se referindo a efetivamente cada um dos membros simultaneamente, ou seja, o grupo, o plural, tudo bem? Então é muito importante para
termos essa diferenciação entre substantivos coletivos no singular e no plural, o contexto. Se o contexto indica que estamos falando de um grupo de pessoas agindo naquele exato momento com o mesmo alvo de forma sincronizada, como no caso de um time, em jogo, você tem tudo no singular, na terceira pessoa do singular, mais exatamente, como se fosse somente uma única entidade. Depois, quando esse pessoal, ou essas coisas ou animais que estavam outrora relacionados, começam a agir de forma independente, aí você pode se referir ao coletivo novamente, mas mantendo o plural para explicitar a pluralidade de ação que temos aqui, ok? Perfeito. Então, tendo isso em vista, temos aqui a nossa revisão de substantivos coletivos. Muito obrigado.